Bem-vindos a esta análise explicativa. Hoje a gente vai vestir o jaleco da medicina integrativa para investigar bem a fundo os pilares psíquicos, sistêmicos e biológicos da ansiedade crônica. A grande ideia aqui é decifrar de onde vem aquele estado de alerta constante, sabe? E entender de uma vez por todas essas engrenagens tão ocultas do nosso corpo, da nossa mente e do espírito. Para começar, vamos pensar no seguinte: por que será que o nosso cérebro humano moderno reage a um simples boleto atrasado do mesmíssimo jeito que reagiria a um leão faminto? É muito louco perceber isso, mas para nossa biologia mais primitiva, o mecanismo de estresse e sobrevivência é rigorosamente o mesmo. A biologia simplesmente não faz ideia da diferença entre uma ameaça social e uma ameaça letal. E para guiar a nossa conversa, a gente tem um roteiro com 6 pontos principais. A gente vai passar pela neurobiologia da ansiedade, depois pelas raízes psíquicas e sistêmicas, os gatilhos físicos, o papel do tecido adiposo, o eixo intestino-cérebro e, para fechar, um plano de tratamento integrativo. Vamos lá? Ponto número 1. A neurobiologia da ansiedade e como acontece essa instalação física do estresse no nosso corpo. Aqui, a grande estrela é a amígdala cerebral. E não é a da garganta. É aquela estrutura lá no sistema límbico que funciona literalmente como um alarme de incêndio ligado 24 horas por dia. Quando ela detecta qualquer ameaça, rola um verdadeiro sequestro amigdalar. Ela desliga temporariamente o córtex pré-frontal, que é a parte lógica do cérebro. É por isso que, no meio de uma crise de pânico, o nosso raciocínio lógico simplesmente evapora. E a coisa se desenrola assim. Um gatilho é percebido, a amígdala apita e o eixo HPA entra em ação com força total. O resultado? Uma enxurrada de cortisol e adrenalina invadindo a corrente sanguínea. O corpo, na mesma hora, se prepara para lutar, fugir ou congelar. A digestão para completamente e o coração dispara. É uma resposta fisiológica incrível para a nossa sobrevivência, claro, mas pensa no cansaço absurdo de ter isso ativado o tempo inteiro. Agora a gente costuma olhar para a ansiedade só como a grande vilã da história, né? Mas a lei de Yerkes-Dodson mostra uma coisa bem surpreendente. Acontece que enquanto a ansiedade lá no teto gera pânico e paralisia, e a apatia não traz motivação nenhuma, aquele nível moderado de ansiedade é na verdade o combustível que a gente precisa. É o chamado eustresse. Ele joga o nosso foco lá em cima e impulsiona aquele pico de alta performance. Seguindo para o nosso ponto 2, as raízes invisíveis psíquicas e sistêmicas. Vamos dar uma olhada nas portas de entrada invisíveis do pânico. Olhando pela lente da psicanálise, a ansiedade nunca, mas nunca mesmo, aparece sem motivo. Ela é um alerta vital. É como se fosse um sinal de fumaça mostrando que um conflito interno reprimido ou aquela sombra que a gente se recusa a aceitar está ali tentando emergir desesperadamente do inconsciente. O ego gasta uma energia monumental criando escudos e ilusões de controle, e isso gera um desalinhamento muito doloroso com o momento presente. E indo um pouco além do puramente individual, a nossa biologia pode ser ativada por padrões sistêmicos. Tem a questão do trauma transgeracional, que basicamente é carregar aqueles medos inconscientes de gerações passadas. Tem também o desequilíbrio sistêmico, tipo quando inverte o papel na família e a criança acaba virando pai dos próprios pais. Junta isso com a incoerência entre coração e cérebro e o contágio vibracional, onde por pura ressonância a gente acaba absorvendo o pânico coletivo só de entrar em um ambiente muito carregado. É impressionante. Chegamos no ponto 3, os gatilhos físicos e o chamado comportamento de doença. É aqui que o corpo fabrica o sofrimento psicológico. Esse conceito de sickness behavior, ou comportamento de doença, é um divisor de águas. Trata-se de um estado biológico onde a inflamação física imita com uma perfeição assustadora quadros psiquiátricos tipo ansiedade generalizada e depressão. Ou seja, o corpo está fisicamente inflamado, mas a nossa mente traduz toda essa inflamação química como se fosse pura angústia e perigo iminente. Não é só psicológico, é biologia pura. E como isso aparece na prática clínica respeitando a individualidade biológica? Imagine um paciente com cágios, aquelas bolinhas brancas alojados nas amígdalas da garganta. Isso pode pressionar mecanicamente o nervo vago, mandando um sinal falso de sufocamento para o cérebro. Pronto, está feito um ataque de pânico reflexo. Outro exemplo são pinos de cirúrgicos rejeitados que geram guerras imunológicas locais. Isso cria tempestades de citocinas inflamatórias que conseguem cruzar a barreira hematoencéfalica e literalmente incendeiam a amígdala cerebral. É um pânico puramente orgânico, sem nenhum trauma emocional envolvido. Surreal, né? Ponto 4. O invasor adiposo.
Vamos entender como a obesidade funciona como um catalisador para a inflamação sistêmica. A mudança de paradigma na medicina comportamental e metabólica aqui é fascinante. Antigamente, todo mundo achava que a gordura corporal era só um estoque passivo, uma mochilinha inofensiva de calorias extras. Só que não. A ciência biológica moderna provou que o tecido adiposo é um órgão endócrino e imunológico altamente complexo e superativo. Pensa nesse ciclo vicioso. O estresse emocional crônico joga o nosso cortisol lá para cima. O cérebro, desesperado por dopamina, busca conforto em compulsões hipercalóricas. Isso faz as células de gordura visceral crescerem tanto que elas começam a sofrer por falta de oxigênio. O sistema imune vê essa anomalia e pensa: opa, temos um invasor estrangeiro aqui, e ataca a própria gordura. Os macrófagos secretam um monte de citocinas inflamatórias agressivas. E o resultado de tudo isso? É o nosso próprio abdômen inflamando o cérebro e sabotando completamente a nossa clareza mental. Isso nos leva ao ponto 5, o eixo intestino-cérebro. É o universo microscópico da psiquiatria metabólica. A gente está falando do nervo vago, a principal rodovia de comunicação do nosso corpo. E olha essa proporção, cerca de 90% de todo o tráfego viaja de baixo para cima, ou seja, do intestino direto para o cérebro. Então, se o nosso ecossistema intestinal estiver passando por uma guerra, o cérebro vai ser bombardeado com relatórios de crise ininterruptos. Não é à toa que o intestino é cientificamente chamado de segundo cérebro. É lá que a magia química acontece. Para ter uma ideia, de 90% a 95% de toda a nossa serotonina é fabricada nas paredes do intestino. Além disso, as bactérias do bem produzem o GABA, que é literalmente o freio biológico da ansiedade. Quando a dieta é ruim e o estresse é crônico, a gente destrói essa fábrica vital de neurotransmissores. Sem isso, controlar a emoção de forma consciente vira algo quase impossível. E a coisa fica bem séria com a hiperpermeabilidade intestinal, o famoso leaky gut. Quando as paredes do intestino ficam muito inflamadas, elas se abrem como se fossem uma peneira rasgada mesmo. Toxinas de bactérias vazam direto para a corrente sanguínea, sobem e atingem a amígdala cerebral em cheio. É inflamação física direta, criando um pânico que parece emocional, mas começou lá no prato de comida. E no campo da psicobiótica, o contraste é super claro. Quando a gente está em simbiose, as bactérias benéficas blindam o nosso cérebro, entregando clareza mental e estabilidade emocional. Mas na disbiose, os patógenos assumem o controle. Eles liberam toxinas que causam neuroinflamação e deixam a amígdala hiperativa. Os sintomas clínicos que aparecem são aquele nevoeiro mental pesado, uma fadiga enorme e crises de ansiedade repentinas, tudo por causa da nossa ecologia interna. Chegamos ao ponto 6, o plano de tratamento integrativo, a ponte entre os tratamentos físicos e vibracionais. Para a gente realmente ajudar nesse processo, criamos esse roteiro prático de 5 passos fundamentais. Primeiro, a gente precisa reconhecer essas sombras psicológicas e a resistência ao momento presente. Segundo, identificar e soltar as cargas sistêmicas e transgeracionais. Terceiro, usar a inteligência investigativa para achar inflamações ocultas ou compressões nervosas. Quarto, desinflamar o corpo físico e restaurar a microbiota do intestino. E quinto, alinhar as nossas frequências vibracionais para finalmente romper esse ciclo biopsicossocial. A grande virada de chave é esta. A ansiedade não é um inimigo que a gente tem que destruir ou silenciar a qualquer custo, enchendo o corpo de remédios cegamente. Na verdade, ela é uma mensageira muito eficiente. Ela só está ali gritando para avisar que existe um profundo desequilíbrio biológico, psíquico ou sistêmico que precisa urgentemente de atenção. E para fechar essa nossa análise explicativa, fica aqui uma provocação para a gente refletir. Se as evidências todas mostram, sem sombra de dúvida, que mente, corpo e espírito formam uma unidade completamente inseparável, como é que a nossa abordagem de cura vai se transformar no momento em que a gente passar a tratar tudo isso como uma coisa só? É para se pensar, não é? O convite ao aprofundamento está na mesa. Até a próxima!